Amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no texto que já pedi aos irmãos que abrisse a sua Bíblia. Isaías capítulo 40, o verso 12 ao 14, diz assim: Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? É nesse texto que eu quero basear a minha fala nesta noite, orando a Deus, pedindo a Deus, ao Senhor nosso Deus, uma palavra da parte dele para direcionar aos irmãos nesta noite. Meu coração, então, foi inclinado a esta palavra. A grandeza de Deus é o tema desse assunto nessa noite. Meus amados irmãos, na vida, muitas vezes os problemas e situações fazem com que tenhamos medo, ou nos sintamos às vezes pequenos demais e até vulneráveis. E é nesse momento que nós precisamos de um Deus tão grande para aliviar a nossa dor. Um Deus em quem nós possamos confiar. Um Deus em quem nós possamos esperar tranquilamente, porque Ele é grande. Ele é o Deus acima de todos os deuses. E o profeta Isaías, usado por Deus, ele traz esta mensagem a um povo que estava em desânimo. Naqueles dias, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Então Deus o levantou para falar da grandeza de Deus a um povo que estava desanimado e sem esperança e que ainda estava no cativeiro. Ainda estava lá. Estava próximo de sair do cativeiro, mas ainda estava lá. O nome de Isaías, eu sei que muitos já sabem, muitos já conhecem, significa a salvação do Senhor, ou o Senhor é salvação. Isaías também é conhecido e é chamado como o príncipe dos profetas. E ele foi educado com distinção, com privilégio, com todas as regalias. Ele tinha acesso ao palácio. Nós podemos lembrar disso nos dias do rei Uzias. Mas Isaías, ele tem um diferencial. Apesar de toda a pompa, de tudo que ele teve acesso na sua criação, Isaías se tornou ou permaneceu um homem profundamente espiritual. Os primeiros 39 capítulos do livro desse profeta, ele contém fortes temas do julgamento de Deus. E os últimos 27 capítulos relata para nós uma mensagem de perdão, de consolação àquele povo, revelando o plano de Deus, a bênção de Deus para eles, e já anunciando também para os nossos dias a salvação através do Messias, da vinda de Jesus. Isto porque, quando Isaías traz esta mensagem de alento para aquele povo,
Deus já estava levantando Ciro, que já estava assumindo o Império Babilônico por haver derrotado Nabucodonosor. E então, esse era o Redentor humano, essa era a pessoa que Deus estava provendo, providenciando para libertar o seu povo do cativeiro. Isso é um prenúncio, é um aviso para muitos séculos depois que Jesus viria também para ser o único Redentor capaz de redimir a humanidade de todos os seus pecados. Aqui Isaías, então, ele começa a falar da grandeza de Deus. No versículo 12, está escrito assim, uma parte do versículo diz assim: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Essa palavra aqui é um verdadeiro apoio para a nossa fé. É um alento para a nossa fé. Para que nós possamos não hesitar em crer que Ele vai cumprir o que Ele prometeu. O povo de Israel que estava lá no cativeiro, eles estavam desesperançosos, angustiados. E já no fim daquele processo de cativeiro, muitos já não tinham mais fé que eles podiam sair dali com vida. A Bíblia diz que havia ainda um remanescente, poucos ali no meio daquela nação, mas ainda cria na promessa de Deus. Mas muitos deles perderam a esperança por causa do martírio que sofreram, por causa das perseguições. Viver sob domínio de um opressor gera angústia, gera perda de esperança. E nós sabemos disso, que o ser humano, ele tem os seus limites. Então, muitos ali já estavam desanimados, já não criam mais na possibilidade mesmo de Deus ter poder suficiente para criar uma situação e tirá-los daquele estado. É por isso que Isaías começa dizendo estas palavras: quem mediu, falando para o povo, quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Ou seja, ele começa a falar da grandeza de Deus àquele povo com detalhes, com uma didática que eles podiam entender. Ora, se Isaías estava falando, usado pelo próprio Deus, quem foi que teve e tem a capacidade de medir na sua mão as águas dos oceanos e medir os céus a palmos? Ele estava querendo transmitir àquele povo que um ser que é capaz de fazer isso, que tem esse poder, que tem essa capacidade, e só Deus pode fazer isso, ele estava ensinando aquele povo que não perdesse a esperança, porque esse Deus que era capaz disto, era capaz também de poder criar inúmeras situações, para tirá-los daquele processo de sofrimento. Então esse é um ponto. É um ponto em que Isaías, levantado por Deus, começa a falar da grandeza desse Deus. Que Deus maravilhoso. Que escolha maravilhosa nós fizemos ao um dia escolhermos servir a esse Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. É maravilhoso servir a um Deus que tem essa grandeza. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 4, no verso 20 e 21, ele diz que Abraão não hesitou
quando Deus o chamou, porque ele acreditava que Deus era capaz de realizar o que havia prometido. Veja bem que Abraão, ele sabia que Deus, esse Deus que é capaz de medir toda a água do oceano ou dos oceanos na palma da sua mão, medir os céus a palmos, sabia, Abraão sabia, que ele era capaz de realizar o que ele prometera a Abraão. E aí no versículo 20 e 21 do capítulo 4 de Romanos, Paulo citando, ele diz, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aí está, a Bíblia diz que ele tinha completo, ou estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Não houve dúvida em Abraão. E era essa dúvida que estava sendo gerada no coração do povo de Israel naqueles dias. Mas, meus amados irmãos, no mesmo sentido ainda, em outra passagem, Paulo testifica, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo também sabia no Deus que ele cria. Sabia quem era o Deus que ele servia. Esse Deus, que ele mesmo disse que era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Que dia é esse? O dia final da sua existência aqui, o dia do encerramento do seu trabalho na obra de Deus. Embora esta convicção seja necessária a todos nós, os judeus eles tinham uma grande necessidade desta convicção. Pelo fato deles terem sido fortemente oprimidos por inimigos e inimigos poderosos. Jesus também, em João capítulo 10, verso 29, ele diz assim, meu Pai que mas deu é maior do que tudo. Ele está aqui falando daquelas pessoas que Deus deu a Jesus. Nós fomos dados a Jesus como presente, como dádiva, nós somos dádivas de Deus para Jesus. E aí ele diz, meu Pai, que mas deu, é maior do que tudo. Ele sabia que o Pai, que tinha dado a ele as nossas vidas, era capaz de sustentá-lo. Glória a Deus por isso. Então, essa convicção que nós temos hoje, o povo de Israel perdeu nos dias do cativeiro. Mas não é também diferente nos nossos dias. Nem todos estão tendo esta convicção nos dias de hoje. É bem verdade que há um remanescente que permanece crendo nas promessas de Deus, permanece inabalável na sua fé, na posição em que Cristo o chamou. Mas é bem verdade também que muitos, nesses dias que estamos vivendo, estão desesperançosos. As lutas, as adversidades, esses dias de turbulência mundial por causa do coronavírus, tem mexido com a fé de muitas pessoas. E é por isso que eu venho aqui nesta noite. É por isso que eu estou aqui, na presença dos irmãos e na presença de Deus, também para falar a todos que Deus continua grande, que a grandeza de Deus não diminuiu. Deus não precisa melhorar porque Ele não piora. Deus não precisa crescer porque Ele não diminui.
Deus não precisa evoluir porque Ele não regride. Deus é Deus sempre e sempre será. De eternidade a eternidade. A grandeza dEle vai continuar, nunca vai diminuir. E é por isso que eu estou aqui com convicção nesta noite. Para falar àqueles que estão desesperançosos, desanimados, incrédulos, da grandeza de Deus, do mesmo Deus que estava lá com Israel, usando Ezequiel ou Isaías nos dias do cativeiro medo-persa. Agora, nós estamos aqui, é a nossa realidade, é o nosso tempo, é o nosso dia de também falar da grandeza de Deus. Deus não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua poderoso, meus irmãos. Nada escapa do controle de Deus. Deus continua soberano. Deus continua sentado no seu trono. Ele continua no controle das nações. Nada do que acontece na terra surpreende Deus. Não. E se algo acontece, é porque Ele permitiu. Muito bem. O povo de Israel, naqueles dias, eles não tinham meios de escape. E é por isso que, olhando, não viam nenhuma luz no fim do túnel, perderam a esperança de libertação. Mas deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. A igreja também, nos dias de hoje, ela tem um sentimento dessa segurança, dessa convicção, dessa certeza na promessa de Jesus que Ele vai voltar. E é nessa certeza que ela tem de que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Infelizmente, nos nossos dias, como já disse, alguns estão desistindo da fé, abandonando os caminhos do Senhor, cambaleando em dúvida. Alguns sendo guiados por outros profetas, ou ditos profetas. Nós estamos vivendo dias agora dos profetas de plantão. Nós estamos falando de um profeta, um homem de Deus chamado Isaías. Nos nossos dias, nesse dia de aperto, nesse dia de angústia, de crise mundial, estão surgindo também os profetas de plantão. E nós podemos vê-los no Facebook. Eles estão acessando as redes, fazendo promessas que Deus não fez, falando coisas do que não sabem, usando o nome de Deus, estão no WhatsApp, gravando mensagens e mandando você replicar, mandando você espalhar esta mensagem. Profeta de Deus não faz isso. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, não fica gravando mensagem em WhatsApp, não vai para o Facebook e nem fica gravando mensagem no YouTube. Não. Esses aí, eles estão enganados e enganando. São pessoas que estão em busca de holofote. São pessoas que estão reivindicando o troféu da profecia que eles falaram em relação a algo que eles predisseram e estão usando o tempo de hoje, estão usando o momento para dizer que Deus os usou. Eu não conheço os tais. Você também, muitos de nós não conhecemos os tais. Tem pessoas
que basta ter um sonho na madrugada, ele já levanta, corre no WhatsApp, ele já grava uma mensagem e manda as pessoas espalhar como se fosse Deus falando. Quando, na verdade, Deus está falando com ele. Se há alguma mensagem de Deus ali, é para ele. Quando Deus quer falar com o seu povo, quando Deus quer falar com as nações, ele sabe muito bem quem ele vai usar e a maneira que ele vai direcionar. Não que Deus não possa usar os meios disponíveis que nós temos. Mas, meus amados, tomemos cuidado com os profetas de plantão. Procuremos crer na palavra de homens que têm história, pessoas que viveram uma vida piedosa com Deus aqui na terra. Deixa eu citar para vocês um caso do que foi profetizado, que está acontecendo agora, e que não houve alarde naqueles dias. O pastor David Wilkerson, em 1986, lá na América, ele falou dessa pandemia que estaria acontecendo hoje. Ele disse que seria um tempo que todas as pessoas ficariam em casa. Isso está disponível, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas está disponível. Ainda há alguns vídeos disponíveis que os irmãos possam ver. Mas é coisa diferente. É coisa não premeditada para ter audiência. Ele não precisava disso. Não, esse homem não. Um homem que andou com Deus, já está com o Senhor. Mas o que acontece hoje, ele profetizou com pormenores, não buscou holofotes e não reivindicou glória do que havia falado, usado por Deus. Pastor Cezino Bernardino também, antes de morrer, Deus usou a boca daquele homem para falar desses dias que estamos vivendo agora. O Senhor já o levou. Mas ele fala com detalhes o que aconteceria também. Esses homens têm peso, meus amados. Esses homens têm uma história. Homens simples, piedosos, que não buscaram a mídia, não buscaram influência. Deus os promoveu, Deus mesmo quis os promover, mas eles não buscaram glória. Homens que serviram a Deus e que realmente, sim, foram usados por Deus. A estes nós devemos dar crédito. Aos da Bíblia, como Isaías, que é o tema do nosso assunto nessa noite. Mas fato é, meus irmãos, que qualquer adversidade que nos acontece, nós somos tomados de espanto, ficamos assustados, preocupados. Isso é coisa do homem, isso é coisa do ser humano, isso é normal. O que não é normal é isso ter um prolongamento na nossa vida. Às vezes, de início, pode gerar um certo temor, uma certa ansiedade. E, infelizmente, muitos nos nossos dias, por causa dessa situação, estão sendo tomados de uma ansiedade muito grande, porque já sofrem por antecipação. Há uma estatística de que 70% dos assuntos que nós comentamos ou conversamos durante o dia, 70% daquilo que a gente fala durante o dia, de fato, nunca vai acontecer. Mas isso tem levado as pessoas a uma ansiedade, promove no ser humano uma preocupação, uma ansiedade que vai certamente evoluir para um estresse, e o estresse ele descarrega em alguma parte do nosso organismo, ele atinge o nosso emocional, e quando atinge o emocional, ele vai descarregar em algum órgão nosso. E a pessoa começa a sentir dores, a pensar que ele está com
com um tumor, com uma doença grave, quando chega lá no médico, é diagnosticado, você está com estresse. E tudo começou com a ansiedade. Mas quando a adversidade vem, nós não podemos negar que somos tomados, muitas vezes, desse espanto inicial, como se o Senhor nos tivesse esquecido ou abandonado. Não é assim que muitos têm se sentido? Como se Deus os tivesse abandonado. E agora? O que vamos fazer? Calma, meu amado. Deus continua assentado no seu trono. Deus continua Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos assim, então, ensinados a levantar os olhos acima desse mundo, para que nós não julguemos pelas aparências exteriores, mas que possamos acreditar que o que Deus falou vai se cumprir. Porque todas as coisas estão à sua disposição. Estão na mão de Deus. Estão no controle de Deus. A pergunta do profeta é esta: quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? É como se ele dissesse assim: você ainda tem dúvida de que Deus é capaz de tirar esta nação dessa situação caótica que está? De que Deus é capaz de tirar sua família, você, desse estado de derrota? Sim, aquele que é capaz de pegar os oceanos na sua mão é capaz de muito mais do que isso. E olha que isso não é tudo para ele. Mas há uma outra pergunta no versículo 13. O profeta, sendo usado por Deus, continua ainda ajudando aquele povo, trazendo a esperança de volta àquela nação. E ele pergunta no versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem guiou o Espírito do Senhor? De quem? Quem foi a pessoa a qual ele tomou o conselho? Com quem ele se sentou e buscou a opinião e pediu algum conselho? Irmãos, nada é mais tolo do que o homem pensar ou achar que ele pode se levantar, examinar ou julgar Deus por sua própria habilidade. Infelizmente, há homens na terra que acham que podem julgar a Deus, questionar a Deus, avaliar a Deus. Nessas palavras de Isaías, ele está aqui, na verdade, reprimindo cada vez mais a insolência e a imprudência dos homens. Ninguém pode julgar a Deus. Ninguém pode questionar a Deus pelo que ele faz, pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer. Jamais. Paulo, em Romanos capítulo 11, no versículo 34, ele cita esta prova para esse mesmo fim, para nos impedir de julgar o inescrutável conselho de Deus. Olha o que diz lá, em Romanos 11, 34. Diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Certamente, Paulo lia Isaías. Paulo, nas suas palavras, está muito afinado com aquilo que Isaías estava falando para os seus dias, e Paulo também, falando as mesmas palavras aos da sua geração. Inclusive, no capítulo 11 de Romanos, Paulo faz essas mesmas perguntas que Isaías está fazendo aqui. Assim como Isaías está aqui trazendo, mostrando à nação a grandeza de Deus,
Paulo está também nos seus dias trazendo aos da sua época, à igreja daqueles dias, a grandeza de Deus em Jesus, revelada em Jesus. Que maravilha, que bênção. Paulo, então, ele afirma nessas palavras que o ministério espiritual do Evangelho não pode ser sondado pelo entendimento humano. Jamais. Eu me lembro de um texto, em João capítulo 3, em que Jesus fala a Nicodemos sobre a salvação que não se entende pela intelectualidade. Quando Jesus fala com ele que é necessário nascer de novo, ele pergunta, sendo um homem inteligente, sendo príncipe da sinagoga, ele pergunta, mas como é possível um homem nascer de novo? Voltará ele a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ou seja, Nicodemos queria entender o plano da salvação pela sua intelectualidade, pela sua razão. E Jesus disse para ele, não é assim, Nicodemos. E aí Jesus disse para ele que o vento assopra onde quer. Você sabe, Nicodemos, de onde vem o vento e para onde vai? Não sei. Assim, é a salvação. Jesus estava explicando, em outras palavras, para ele, que por mais que ele esforçasse e queresse entender o plano da salvação pelo seu processo racional, ele não ia conseguir, pela sua intelectualidade. Salvação se crê, é fé. Então Jesus refuta, entende logo qual é a linha de entendimento de Nicodemos e diz para ele, por aí você não vai conseguir. E cita para ele o caso do vento, de onde vem, que ninguém sabe nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é aquele que é salvo por Cristo. É pela fé. Ninguém é salvo pela razão. Não existe uma fé racional. Se eu denominar racional a uma fé, ela deixa de ser fé, porque fé é transcendental. É bem verdade que muitas coisas na Bíblia, nós usamos o nosso entendimento, usamos a nossa inteligência, porque Deus nos dotou de inteligência, para que nós desenvolvamos essa inteligência. Porém, no aspecto da salvação, é fé. No aspecto do milagre, é fé. No aspecto da cura divina, é fé. No aspecto das maravilhas de Deus, é fé. Não adianta, é por isso que muitos não abraçam a fé em Cristo, porque têm medo, querem entender as obras de Deus, os milagres de Deus, pela sua racionalidade. Estes vão ficando de fora e vão continuar de fora, até que um dia eles possam apelar pela fé, porque é pela fé que somos salvos. É pela fé que Jesus opera o milagre. É pela fé que o homem é liberto. É pela fé que nós cremos em Deus. Mas há uma outra pergunta que Isaías faz ao povo de Israel, falando da grandeza de Deus. Está lá no versículo 14. Com quem ele tomou conselho que lhe desse entendimento? Ele ensinasse o caminho do juízo, ensinasse ele conhecimento, lhe mostrasse o caminho do entendimento, ou seja, Isaías está perguntando, quem foi o professor de Deus? Qual a faculdade que ele entrou, que ele se matriculou? Quem foram aqueles os acadêmicos que o promoveram a Senhor, a Deus? Não existe. Ele está querendo mostrar àquela nação
que Deus está acima de tudo e de todos. Que Deus não olha para o ser humano de baixo para cima, mas Ele olha de cima para baixo. Sempre que nós não vemos como Deus vai fazer algo, aquilo, alguma coisa que nós pensamos que Ele vai fazer, de fato nós duvidamos às vezes que Ele é capaz de cumprir. Justamente porque aquilo que ultrapassa a nossa razão parece ser impossível. Nós devemos confrontar o poder de Deus com a nossa fraqueza. Assim, então, iremos reprimir a nossa insolência por sua incomparável sabedoria. E finalizando, com esta pergunta: quem guiou ou ensinou o Espírito de Deus? Ele quis dizer que Deus não tem necessidade de um professor para lhe conduzir e ensinar acerca de coisas desconhecidas. O mundo está assombrado com o coronavírus, com o inimigo invisível, e que veio e atingiu todas as nações. A gente sabe, nós sabemos que as nações, elas são sustentadas por um tripé. São três: economia, a ciência e a política. Deus permitiu que esse mal viesse à terra para abalar as estruturas das nações, na política, na economia e na ciência, que são os três maiores pilares das nações. São os pilares que deixam os homens orgulhosos, vaidosos, se achando semideuses. Então Deus permite que um ser tão pequenino e invisível venha a atingi-los nessas três áreas. E a ciência fica de joelho diante desse mal. Os políticos não sabem resolver o problema, dão cabeçada um com o outro, não se entendem. A ciência não tem a solução ainda. Ela a terá, porque Deus a capacitou para ter a solução, mas no tempo certo. Mas até que aconteça, esse vírus está aí. E Deus está usando, Ele está atendendo a um propósito de Deus. Olha a economia, que é outro pilar que deixa os homens orgulhosos nas nações. A economia está de joelhos, das nações estão de joelho diante de Deus. Porque Deus, quando quer mostrar que Ele é grande, Deus, quando quer mostrar a sua grandeza, Ele tem os seus meios para fazer isso. E eu não tenho dúvida de que Ele está fazendo isso nesses dias. E a igreja sabe, a igreja entende aquilo que eu estou falando. A igreja percebe e glorifica a Deus. Porque Deus já tem um dia para terminar essa praga. Mas até lá, ela está atendendo também a uma agenda divina, a um propósito de Deus. Nunca os homens estiveram tão de joelhos, impossibilitados, tão decepcionados como nesses dias, porque não sabem o que fazer. Mas Deus sabe o que fazer. Ele está no controle. Fique com esta palavra nesta noite. Deus é grande. Eu glorifico a Deus pela sua grandeza. E que esta palavra tenha servido para robustecer a sua fé. Para que você não desista, continue caminhando. Porque Deus é conosco. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus e orando pela sua vida, para que Deus continue te abençoando, te fortalecendo nesse caminho santo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor,
e temos pregado, falado a tua palavra àqueles que nos ouvem e nos vê nesta noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu sei que a tua palavra tem entrado em muitos lares nesta noite e ela está produzindo o efeito esperado do Senhor. Está robustecendo vidas, está curando, ó Deus, está salvando, está trazendo de volta a esperança. Ó Deus, na vida de muitas pessoas, daqueles que creem agora, está libertando, Senhor Deus, está salvando, está animando e fortalecendo. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro e creio na bênção de Deus, na vida daquele que ora comigo na sua casa, no carro, no quarto da sua casa, quem sabe, ó Deus, numa prisão, quem sabe, ó Deus, no hospital, onde estiver, Senhor Deus. Em nome de Jesus, salva agora, liberta, cura, repreende todo o mal, Senhor Deus. Para a glória do teu nome, nós assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. De cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha.